Muito bem, estamos mais uma vez. Eu quero desejar para você assim uma paz maravilhosa. Vamos começar agora mais um programa Pod Luzcast. Programa de família, um programa abençoado, um programa para você clicar, compartilhar, né? Dar o seu like. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Meu convidado de hoje é um amigo de longas datas no rádio. Acredito que eu toquei Homem no Recinto. Foi o primeiro hino que eu toquei dele. Aí você já sabe quem é, de quem eu estou falando. E meu convidado vai vir para cá contar um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho, aquilo que você ainda não descobriu o lado do meu convidado de hoje. Meu convidado, ele é pastor, cantor, homem de Deus. Estou falando de Chagas Sobrinho, que vai começar agradecendo a Deus e louvando ao Rei Jesus. Bora! Eu sinto agora, Divino Espírito, Sua presença dentro de mim. Então meu vaso logo transborda de alegria vindo de ti. Estás comigo, eu sei. Muito obrigado então pelo amor que sinto dentro em meu coração. Uma palavra só saras a minha dor. Se me usares serei uma joia de raro valor. Santo Espírito, eu te adoro sim. És o tesouro, o mistério de Deus revelado pra mim. Existe um rio que vem do trono e que alegra a cidade de Deus. E esta cidade maravilhosa é o teu povo, os servos teus. E neste rio sim lavo a minha alma. Tudo se acalma. Oh, uma palavra só, uma palavra só, saras a minha dor. Se me usares serei uma joia de raro valor. Santo Espírito, eu te adoro sim. És o tesouro, o mistério de Deus revelado pra mim. Oh, uma palavra só saras a minha dor. Se me usares serei uma joia de raro valor. Santo Espírito, eu te adoro sim. És o tesouro, o mistério de Deus revelado pra mim. Oh, és um tesouro, um mistério de Deus revelado pra mim. És o tesouro, o mistério de Deus revelado pra mim. Esse é o programa, esse é o clima Pod Luzcast. Meu amigo Chagas, que prazer, alegria de ter a sua presença
coisa boa, de verdade. A gente vai bater um papo bacana aqui e saber mais daquilo que as pessoas. Eu acredito que quase todo mundo sabe de sua vida, mas alegria demais você estar aqui presente. Prazer demais, de verdade. O prazer é recíproco, é meu também. É uma oportunidade que a gente agradece estar aqui no seu podcast. E é muito bom. Toda forma de comunicação que a gente tem, de se comunicar, de partilhar, de compartilhar os momentos, que é isso que fica da vida. E eu agradeço muito por isso. É uma ótima chance. Muito bom, muito bom. Várias perguntas surgem para descobrir quem é Chagas. Quem é Chagas? Eu vou fazer uma pergunta diferenciada. Como Deus chegou na sua vida? Rapaz, é uma pergunta bem pertinente, né? Como Deus chegou na minha vida. Eu acho que Deus chegou na minha vida bem antes do que eu pensava, o que a gente pensa que ele chega, né? Porque Deus tem é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo. E na presciência dele, como ele não obedece ao tempo, ele é atemporal. Então, quando a gente vem à existência, já existia toda uma preparação que a gente não tem o menor conhecimento disso. Então eu vou fazer uma adaptação. Quando Chagas percebeu? Ah, tá. Eu percebi numa noite que eu ia para uma boate, como sempre, e de repente eu nunca tinha pensado nessa área da espiritualidade, né, do ser humano, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, independente daquilo que você pense, ou daquilo que você faça, ou daquilo que você acha, você tem essas partes criadas por Deus. Deus criou o homem com essas três partes, né? Corpo, alma e espírito. Eles não deixam de existir, até mesmo se eu parar de crer, não vai mudar nada do que Deus criou, né? Então eu percebi que eu estava indo para uma boate, passei numa igreja e dali eu comecei a perceber que existia algo maior que nós, a parte espiritual, muito misteriosa, né? Tem muitos mistérios nessa área que, na verdade, a gente fala, mas não entende, porque ninguém entende totalmente. Essa questão espiritual é muito complexa. Sim. Né? Mas para Deus não precisa você explicar, basta você entender, né? E como Deus fez o homem propenso a isso, a pessoa mais simples do mundo já, quando entra nele, já entende que existe um Deus, que existe, né? E naquela noite eu percebi isso e algo começou a mudar realmente na minha vida e deu uma guinada, né? Fez uma diferença muito grande daquilo que eu fazia para o que eu comecei a fazer. Você teve essa experiência com Deus e a igreja também foi muito difícil, né? Porque as pessoas acham que aceitar Jesus automaticamente você vai ser rico, né? E não é bem assim. Existe cada um, Deus chama de uma certa forma. E aí Deus pegou você que era um diamante e você veio, aceitou a Cristo e aí começou a trabalhar na música de imediato ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Elas foram acontecendo pelo seguinte: eu nasci num sítio em que essa questão da música, se você tivesse um dom, tendências para a música, isso seria muito provável ser tirado de você. Porque naquele tempo, nos anos 70, né, até os anos 80, você dizer que era músico, não, eu vou seguir a música, você cantou. Era muito provável que você levasse uma surra do seu pai e ele dizer, acabe com isso, pega a enxada e vamos trabalhar, que é o de concreto. Né? Músico era uma espécie de vagabundo. Né? Eu não vou dizer nem só música, a arte em si. Se você quisesse ser ator, quisesse ser músico, cantor, quisesse ser alguma coisa da arte, os pais daquela época, negativo, que vai ser essa? Vai ser vagabundo?
Proibição Né? extrema. Se você se formar, ok, mas você ir ser músico, jamais. Então, mas eu nasci com o dom de cantar. Meu pai era sanfoneiro, não cantava nada. Ele tocava sanfona. Minha mãe não era música, não era, mas cantava divinamente, e dela eu herdei uma voz privilegiada. Mesmo? É. Minha mãe gritava e se ouvia a 3 quilômetros de distância. Meu pai ouvia a voz dela gritando. João Pequeno! Ouvia a voz dela. Que coisa boa. Que coisa boa. Também fosse a posição de onde ela gritava. Ela ia para um lugar alto, que a gente chamava as trincheiras, e papai trabalhava no Sucesso, a 3 quilômetros, ela gritava de lá, meu pai ouvia lá. Então, hoje as pessoas perguntam, o que é que você faz com a voz? O que é que você faz? Você trata, você cuida da voz? Naquele último evento me perguntaram isso, eu disse, saliva. Eu só engulo água e saliva, pronto. Né? E eu consigo ainda cantar nos playbacks que eu gravei nos anos 90, na mesma altura. Difícil gravar o primeiro LP? Era muito difícil. Era muito difícil. Era difícil gravar e mais fácil de fazer sucesso. Se inverteu. Hoje é muito fácil gravar e muito difícil de fazer sucesso. Para você que tem uma história longa nesse sentido, para se manter, só o Espírito Santo de Deus para manter você. Ninguém, Rogério, faz nada sozinho. Ninguém. Se a pessoa quiser ser sozinho, achar que vai conseguir fazer algo sozinho, não vai. Não vai. Deus já programou as coisas para a gente se associar e se unir, se juntar e se ajudar. Deus fez a humanidade para isso. Já. Exato. Os homens são sociáveis por isso. Essa é a visão, né? Comunhão, você entende? Por exemplo, você faz parte da minha história. Você faz parte dessa história de lutas, de vitórias, e você foi que, por incrível que pareça, você contribuiu com ela, né? Eu tenho uma história que talvez você não se lembre, né? Fica à vontade. Você nem sabe que aconteceu e eu conto isso, eu conto esse testemunho e falo no seu nome. Por exemplo, num dia dos anos, já faz mais de 20 anos, eu estava passando numa das várias perseguições, que eu nunca deixei de ter perseguição, né? De A ou de B, daqui ou dali, Sim. Sempre tem. É um mistério. Acho que Deus resolveu me abençoar, né? Com muitas perseguições para me dar muitas vitórias, né? Porque perseguição pode ser um sinônimo de vitória. Então, você estava fazendo um programa numa rádiozinha pirata aqui, Ponta Negra. em Natal, não era aqui, aqui aí pelo Alecrim. Sim, tá, era. E você foi me entrevistar. Eu estava iniciando naquele tempo. E aí, eu estava num embate muito grande, era 2000 e alguma coisa. E aí, uma luta muito grande, e o meu perseguidor era desproporcional, era assim, tipo Davi e Golias. Né? E aí, claro que eu não vou falar o nome do perseguidor, porque não há adianta. necessidade, nem vai somar em nada. Né? Mas é o que aconteceu. E era uma luta muito grande, eu estava num embate muito grande, numa luta, numa perseguição muito grande. E aí, você entrevistando, uma pessoa ligou para você e perguntou se podia falar comigo em off. Sim. Né? Aí você me perguntou, disse, pode? E a pessoa falou comigo ao telefone, uma mulher disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, pois não. Aí ela disse, leia Eclesiastes 6:10, se não me engano, um negócio assim, era 6:10 ou 10:06, e puf, desligou o telefone, só isso. E aí, quando eu fui ver, lá na Bíblia, onde ela mandou, era uma palavra muito forte. E a palavra dizia, eu sei quem é o homem. Assim, desse jeito. Eu sei quem é o homem. E que não é bom você brigar com quem é mais forte do que você.
E aí tem outras partezinhas ali e tal, mas no bojo da palavra significava o seguinte: você quer ganhar a guerra? Era Deus me perguntando. Você quer ganhar a guerra? Saia que eu entro. Agora, se você quer perder, fique e eu saio. E foi assim. Eu continuei ainda brigando, teimoso, né? E sofrendo. Uns 2 ou 3 anos eu saí da briga e Deus me deu vitória, né? Sinceramente, eu não Você não lembrava sabia, dessa né? ligação. Nós tivemos algumas situações, uma delas foi banda, né? Que a gente, Chagas, monta uma banda, não, dá muito trabalho, mas montou e deu certo, porque a questão da harmonia e tal, mas não é esse mérito. Eu sei que as perseguições tiveram. Você foi um cantor que nunca me deu um não. Toda a vida que eu lhe procurei, seja para cantar, você tinha uma agenda, e eu quero aqui agradecer de público, né? Você tinha uma agenda em Parnamirim, mas você chegou aí a Extremóis, e estava a agenda marcada lá, disse, ó, eu posso ficar até tal hora e tal, e você nunca me deu um não, pelo menos em todas as mensagens e as conversas que nós tivemos, que as pessoas não sabem dessa amizade que nós temos, desde a época que você tinha uma microempresa no Alecrim, e você me convidou também para trabalhar perto de você. Uhum. Naquele momento não deu certo, porque a gente tinha outro caminho, mas nesses caminhos que você passou, eu vou entrar agora num campo igreja. Aonde foi? Eu acredito que teve várias experiências nesse sentido, mas aonde foi um canto que você cantou, que realmente você disse assim, esse é o chamado, que lhe emocionou e você se mexeu profundamente? É, eh, de certo tempo para cá a gente vem aprendendo as coisas, ouvindo, vendo e aprende também na caminhada, no sofrimento, e a gente vai aprendendo e mudando conceitos, né? Tem gente que diz: eu não mudo", e a pessoa que não muda é um sinal de burrice muito grande, né? Tem que mudar quando for necessário mudar. Sim. Eu não mudo porque Deus não muda, Deus muda sim. Né? A Bíblia diz que Deus não muda na sua essência, como Deus ele jamais vai mudar. Mas Deus muda de ideia dependendo de qual seja a decisão da pessoa. Por exemplo, Deus quer te abençoar, é a intenção dele. Dependendo do que você faça, ele pode voltar atrás e não te abençoar. Tá certo? Deus ia destruir Nínive, não ia? Disse: eu vou Sim. destruir. Vá lá e pregue. Jonas foi e pregou e ele salvou a cidade, não destruiu. Então Deus muda de opinião, sim, né? E o homem deve mudar todo o tempo, porque a gente vai. Então, essa questão, eu sofri muito nesse quesito aí, quando fala. Veja só, quando você fala igreja, de qual igreja você é? Hum. Eles criaram, os religiosos criaram uma utopia nesse sentido, enquanto eles chamam uma coisa de outra coisa. Eles chamam templo de igreja. Templo é tijolo, igreja são pessoas, Sim. tá? E quando se refere ao corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, não tem nada a ver com o que eles chamam de igreja. A igreja é um grupo de pessoas onde tem ali toda espécie de gente, né? Pessoas que serão salvas, outras que não, por causa da decisão dele, da pessoa. Deus tem nada a ver com isso. Né? Decisão pessoal A de cada... salvação, a questão da salvação já foi feita, o que tinha de ser feito para a salvação. Para a pessoa se salvar, precisa o quê? Nada. O que tinha de fazer já foi feito. O quê? Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todos que quiserem. E eu não preciso fazer nada, você só precisa, a Bíblia só manda fazer uma coisa: crer no Senhor Jesus e será salvo. Acabou a conversa. Não tem pedágio para pagar, não tem artifício e nem nenhum tipo de coisa que você possa fazer para ser salvo. Não, já foi feito. Isso é uma mentira. Por alguma razão as pessoas falam isso, né? Então, quando me refiro à igreja, hoje,
tá? Eu penso totalmente diferente do que eu pensava há 20 anos atrás. Também. Totalmente. Né? Nesse conceito, você já vê que tem uma fraude aí. Igreja, do que ele chama de igreja. O que é que ele chama de igreja? Ele chama de igreja um prédio que tem um CNPJ, Uma placa. tem uma placa discriminando quem é, né? Tem tesouraria, tá? Tem CNPJ, é a mesma coisa de uma empresa, tá certo? A única diferença é que a mercadoria que vende, você pode repor sem comprar, né? E a mercadoria que mais vende é o nome de Jesus, que eles vendem, né, muito, vende fácil, né? Então, o meu conceito, você já vê que está Sim. totalmente Sim. diferente do que está aí. E eu tenho, inclusive, algumas músicas que falam exatamente sobre isso, né? A distinção. Por quê? Por que essas pessoas, por que a religião fez isso? Por que ela não distingue e prega o que é realmente igreja e o que não é? Por que não se faz isso? Porque deixa uma confusão muito grande. Ué, eu estou me arrumando para ir para a igreja. Como assim, meu irmão? Como é que você vai para a igreja se a igreja não é uma coisa palpável, não é matéria, não é um salão. Não, igrejas são pessoas, tá? A igreja Você tá somos indo, nós. você está indo para uma instituição formada pelos homens, que tem uma pessoa lá que manda, que decide, que prega o que quer pregar, e muitas vezes o que prega não é o que está na palavra, tá? Né? Outra coisa, olha, eu acho que eu não vou entrar nesse assunto. Porque também o que eles chamam de palavra de Deus pode ser que não seja. E eu passei muitos anos crendo nisso. A Bíblia é a palavra de Deus? Não é o que se diz? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Há controvérsias. Como, por exemplo, está lá a Bíblia, é um conjunto de livros escrito por 40 pessoas, cerca de 40 pessoas, em que existe a palavra de Deus e o que é a palavra de Deus? Aquilo que Deus falou. Sim. E existe a palavra de Jesus, que é aquilo que ele falou. Mas existe a palavra de Acabe, de reis pagãos, e é a palavra de Deus aquilo? Ali tem mentira, ali tem falsidade, ali tem engano, tá tudo escrito na Bíblia. Ou não? Sim. Será que eu estou errado? Tá a história, né? Tá lá. A história. Sim. Mas isso não quer Lá. dizer que aquilo ali é para você consumir. Rogério, é tão sério e não se prega sobre isso e não se fala sobre isso. O Velho Testamento, por exemplo, você tem condição de fazer, você adota o Velho Testamento? Aí o cara, não, eu adoto, tá na palavra. Olhe, talvez você não possa. Tem coisa no Velho Testamento, se você fizer, você vai preso. É. Tá? Tá lá mandando fazer no Velho Testamento. Por exemplo, lá no Velho Testamento, eu conheço vários lugares que manda bater no filho, se for necessário. Mas segundo a lei do Brasil, se você bater, você vai preso. O conselho tutelar bate em cima, ele prende. É igual a história do ministro que quer ser igual a Moisés, aí Deus vai lá e diz, sim, mas você tem coragem de matar um homem a sangue frio, enterrar ele na areia? Não, e tem coisas, por exemplo, né, lá na Bíblia, no Velho Testamento, já que foi escrito pelos hebreus naquela época, naquelas leis, naquele tempo, naquele contexto. Se uma mulher adulterasse, tinha que ser apedrejada, disse Jesus. É. E aí? Tá lá que é para apedrejar, tá lá, continua, ninguém arrancou, tá lá. Você vai cumprir? Aquilo é palavra de Deus? Pode ser que não seja. Estamos num caminho meio muito perigoso, assim, né? Escorregadio. Mas é assim que funciona. A minha pergunta em relação ao que você sentiu em termos da presença dentro do templo. Eu entendi. Eu sei que você entendeu. Mas a minha pergunta era porque eu queria que você lembrasse dessa situação e automaticamente cantasse essa canção. Você fala daquele momento que eu passei. Sim. Lá que tinha um homem pregando. Ali, sim. E eu vi ele pregando e as palavras dele tocaram, de fato,
Eu fiquei pensando, porque eu creio nisso, você entende? Sim, Tem um monte de coisa que se fala da igreja que eu não creio, mas nisso eu creio. Eu creio o quê? Que Deus mexe com a gente quando quer, Deus fala com a gente quando quer. sim, Ele usa o que ele quer para falar com a gente. E isso não é só com crente. sim. As pessoas também não pregam isso. Porque eu aprendi durante anos que nós somos um povo especial, e aí a pessoa entende que nós somos um povo especial, somos diferentes dos outros. Você se exclui, né? Eu tenho que me Da excluir, sociedade. eu não posso conversar não sei com quem, nem falar com não sei com quem, nem fazer. Eu não posso ir à praia porque não posso. Não, não é nada disso. É, Isso não tem nada a ver. Nós é, somos iguais a todo mundo. E tanto nós recebemos milagre, tanto nós, Deus fala conosco, como fala com qualquer um. Deus fala com um bêbado caído no chão, Deus fala com a prostituta onde ela estiver, Deus sim, fala com quem ele quiser. Não existe caixinha para separar Deus da pessoa. isso. Aí, foi assim que eu me senti naquela noite. Eu senti que algo espiritual, algo do espírito, eu estava me comunicando com coisas que eu não conhecia, que era exatamente Deus se comunicando comigo. Você entende? Usando uma pessoa. E a pessoa que Deus estava usando para mim, não sabia que Deus estava usando ela para falar comigo. E é bom que seja assim. Porque quando a pessoa sabe, né, ou pensa que Deus está usando, aí ele quer ser usado a vez que ele quiser. Aí não é Deus que domina, é ele que domina Deus. Isso é outra coisa perigosa. Tá certo? Eu sou muito cuidadoso hoje em dia com isso. Porque a tal da falsa profecia. E uma sede grande das pessoas de querer parecer com Deus, né? Então, naquela noite, eu senti isso. Mas eu ainda, naquela noite, Rogério, eu não tinha composto nada. Ainda, eu não era compositor. Eu era Entendi. da música. Porque meu pai era músico, eu cantava com ele os forróis de pé de serra e etc e tal. E cantava no carnaval, cantava da seresta, eu cantava qualquer coisa, carnaval, tudo, eu estava dentro. São João, eu estava dentro. Qualquer tipo de divertimento, eu estava lá. Mas, no que se refere à música, eu nunca tinha composto uma frase. Até o dia em que eu decidi que ia fazer parte daquela denominação. Tá? E da minha parte, eu realmente aceitei Jesus porque a minha vida mudou. Eu deixei a cachaça, deixei o cigarro, eu deixei aquela vida que eu gostava. Eu deixei e agora vim para o outro lado fazer outras coisas, tá entendendo? Mesmo dentro daquela denominação que eu acreditava que aquilo era o caminho, como sempre pregavam para gente, que aquilo era o caminho do céu, é a igreja, né? Isso não é verdade. Jesus tem nada a ver com o que ele chama de igreja hoje. Sim. Nada, 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 nada. O evangelho é uma coisa muito simples e os homens complicam o evangelho. O evangelho é viver em amor. Se tiver amor, vale a pena. Deus vai receber. Se tiver amor, você vai fazer a vontade de Deus. Automaticamente, é só ter amor. Se não tiver o amor no meio, não existe evangelho. É só bafafá, bafo de boca, conversa fiada. Tá entendendo? Se tiver amor na simplicidade, na comunhão, na paz, tudo que é bom e bonito vem de Deus, tá? Os homens é que atrapalham tudo. Eu gosto dessa prosa. É, Mas é assim que é funciona. verdade. Mas é assim que isso, funciona. Rogério, é isso. Aqui a gente não está inventando nada. É. Acontece que a maioria das pessoas não prega isso. Nem inventando e nem combinado. Isso. Né? Vale Nem salientar. combinado, que nós não combinamos absolutamente nada. Mas esse é o meu pensamento hoje. Porque eu vou aprendendo, eu vou vendo, eu não sou burro, né? Eu não sou o cara em nada, eu não sou especialista em nada, eu não estudei para nada disso, mas na faculdade da vida eu fiz. A gente vai aprendendo com os erros, os Sim. nossos erros, e com os erros do outro, das outras pessoas. O cara que é um pouco mais inteligente, ele aprende mais com os erros dos outros do que com os dele. É.
O que for menos inteligente, apanha para aprender. E às vezes morre apanhando e não aprende. Verdade. Mas eu, de tanta pancada, aprendi algumas coisas, entendeu? Eu não sei, claro que eu não sei tudo. Mas pelo menos descobri quem é o Deus que eu creio. Isso eu descobri. E não tem nada a ver com o que pregam aí. Eu vou contar uma coisa para você. E no momento, porque todo mundo tem a parte frágil. Isso é normal, e é por isso que nós somos seres humanos. É. Mas um dos hinos que você tem várias canções que não tem como você não sentir. Mas Eu Me Rendo foi um negócio assim extraordinário e eu canto ela até hoje. E Eu Me Rendo, você falou de uma música que tem muita música que é a minha referência. Eu falando de mim, né? Eu Me Rendo é uma delas. Como, por exemplo, do que eu acabei de falar. Tentei mudar a minha vida, de nada adiantou. Né? Eu fiz tentativas que não deram certo. Eu tive ideias que não eram. Eu tive opiniões que não eram. Eu fiz coisas que não deveria. Vamos cantar? Tá entendendo? E aí essa música fala exatamente de mim, dos meus próprios erros. Pois Rocha. Né? Eu quero lembrar o início dessa música. Faz tempo que eu não tentei mudar. Vamos lá. Eu tava certo. Tentei mudar minha vida, de nada adiantou. Tentei ser independente, também não funcionou. Tentei vencer pela força, ela era pouca e não deu. Eu procurei meus amigos e nenhum deles apareceu. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu prefiro ir com Cristo sofrendo. Mas não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar sozinho, sozinho. Pensei que era esperto, descobri que era um bobão. Tentei enganar a Deus, escapar da sua mão. Tentei limpar minha culpa, a minha cabeça rolou. Justifiquei meu pecado, mas ele me condenou. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu prefiro ir com Cristo sofrendo. Mas não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar sozinho, sozinho. Me rendo. É uma canção maravilhosa, maravilhosa de verdade. E eu estou aqui maravilhado, conversando com meu amigo Chaga Sobrinho. Esse é o Pod Luiz Cast. Esqueça não, viu? É o programa que vai impactar a sua vida com testemunhos, com histórias maravilhosas e outras coisas que eu quero saber de você. É verdade que a maioria das suas composições são 3 notas? Não é que são 3 notas. Não. Quando o meu arranjador pega ela, bota as notas que ela Sim, realmente claro. merece. Mas na hora de compor, eu que não sei tocar, eu aprendi. eu já ouvi isso. Eu aprendi. E eu tenho um músico, maestro, que anda comigo. E eu não peço ele para me ensinar, porque eu tenho medo dele me ensinar, eu aprender, e aí perder a originalidade e não compor mais. É. Então, nas minhas 3 notinhas, eu compus todas as músicas que hoje eu tenho. Que é uma coisa, porque tem gente que faz, que é assim, existe a arte da música, a arte diz que a arte da música é não tocar, né? E uma das coisas que eu ouvi em um dos seus testemunhos, fazendo até acho que era confissão, e você falou sobre isso, eu achei fantástico.
porque os arranjos que tem as suas canções são maravilhosos. Aí quem faz é o arranjador. É. Eu disse a você que ninguém faz nada sozinho, né? Isso, aí tem a parte de montar, tem toda uma sistemática, tem, mas compor Na composição não tem. nesse quesito eu acho fantástico. Aí só Deus aí no negócio. Viu? Realmente. As suas inspirações. Aí são. E eu acho, pelo que eu vejo, que eu vejo entrevistas de compositores, sabe? Crentes, descrentes, no mundo secular, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Do que se refere à música, é a mesma coisa. As inspirações, às vezes dá certo. Você pega um instrumento ou não, e vou compor uma música. E pá. E em outros momentos você peleja e pega e vai, e boy, coisa, e não sai de jeito nenhum. Né? Tem outras que você compõe rápido, quando vem a inspiração mesmo, né? E isso vem para mim, que sou crente, e para pessoas que não tem nada a ver, é só um profissional. Mas vem do mesmo jeito. A música é divina, tá? A maioria das suas canções, ela vem de lutas. Muitas. A maioria delas. Eu costumo dizer o seguinte: você quer música boa, bata no compositor. O compositor só faz música boa apanhando. É mesmo. Essa parte... Quanto mais apanha, mais sofre, mais ele faz música boa. Mas ele se inspira. Isso eu já pude ver. Inspira muito o sofrimento. Deixa a gente melancólico, entendeu? Você tem ideia de quantas composições? Eu estimo, não sei, eu posso até estar mentindo, não sei, mas pelo tanto de música que eu já compus, tantos cadernos e tanta música perdidas, músicas que se foram no celular. Uma vez eu perdi 30 e tanta de uma vez, e roubaram o celular com a música do disco, tudo que eu compus, né? Lá em Cachoeira do Sapo, levaram, deixei o celular, levaram, pronto, acabou-se. 36 músicas foram embora. Eu acho que eu tenho mais de 1000 músicas, 1200 talvez. É o que eu falo, tá? As músicas que eu já compus. Eu sei que você... Pode ser mais, pode ser menos, eu não tenho contada. Você tem vários filhos. As músicas. Gostam dela, aparentemente, maioria por igual. Algumas, assim... Tem umas especiais, né? Umas especiais, como filhos também tem. Os filhos que cuida mais do pai, se lembra mais do pai, tá mais próximo do pai. Não tem dúvida que eu não gosto de tudo igual. Não, o pai diz isso para agradar todo mundo. Então, uma das especiais, canta aí pra gente. Uma música especial tem várias, mas uma delas que você... Uma delas é Na Alegria e na Dor. É uma música especial. Porque é desde 1998 que canta toda noite. Né? Depois da Muralha, foi composta em 2002. Fantástica, Depois da Muralha. Outras que nasceram como a letra, não a música, mas a letra de Como um Sonho. É uma música especial que a gente canta toda noite. Cante, Como um Sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Assim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver
sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Ah, eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, eu quero ir. Ah, eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. É, bom demais, bom demais. Onde é que você encontrou esse músico? Esse camarada, eu vi ele nascer. Ele é da idade do meu filho mais velho. E é da minha cidade, e é ligado à minha família. Para ser filho, eu não vou mexer no assunto, porque de repente ele descobre, né? Vai que, né? E aí a É. confusão tá formada, né? Mas eu vi ele, a primeira vez que eu vi ele tocar foi numa caçarola. Caçarola com cabo, e ele fazendo que era um violão, e tocando. É pequenininho, ele tinha o quê? 3 anos? 2 anos? 3 anos? E aí foi indo, pai, vai, mesmo com a dificuldade que tinha na época, tanto financeira como de apoio mesmo, de acreditar. Quando vieram acreditar que ele era músico, nascido músico, ele já estava grandinho, e aí vai embora. Coisa boa, É, coisa e boa. Assis a família dele é toda entrelaçada com a gente, né? Além de a gente ser conterrâneo e ter nascido na mesma cidade, os filhos, tudo misturado, É um filho adotado. criado junto. Eu conheço a família da mãe dele, da irmã da Guia, da mãe e da Guia, irmã Sebastiana. Tudo a gente conviveu ali naquela cidade até 1996. Todo mundo junto. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Ele é um- Não, de Assis hoje é uma referência no nosso estado, quer queira, quer não, né? Porque ele já é bem conhecido e aonde ele vai, tem pessoas que vai para o show, não vai me ver, vai ver ele tocar. Vai para ver ele tocar. Bom demais, bom demais. Já perguntam, outros levam a banda, vão para ver ele tocar. E ele tem uma facilidade também de se comunicar e tem muitas amizades, muitos amigos, e agora ele está entrando na internet também, daqui a pouco ele está mais famoso do que eu. Do que você é. Chagas, de todas as suas composições, essa é uma pergunta, não é ao Léo, vamos dizer assim, mas muita gente já gravou suas canções, mas assim, cita assim, pelo menos 3 cantores que J. você... Neto, Nani Azevedo e Marco Aurélio. São os 3 que você já viu cantar. Tem mais, agora tem outra leva aí, que eu não sei nem o nome, quase toda semana eles ligam, aí pelo Brasil afora, dessa nova leva de cantores, tem vários que gravaram minhas músicas, espalhados pelo Brasil aí, fora do Brasil. Você já tomou alguma surpresa ao chegar na igreja e alguém puxar sua canção e você olhar assim, caramba? Com certeza. Eu vi isso em Jaza. Com certeza. Tem gente da nova geração, dessa nova geração, que eu chego e vejo a pessoa cantar a minha música e eu fico pensando, como é que eu vou fazer para cantar agora? Tem muito talento, muitos talentos. Só que hoje, por incrível que pareça, depois da ascensão da internet, não ficou fácil, como era antigamente. A pessoa gravava, arrumava, vendia uma motinha, gravava um LP, um CD, e saía vendendo nas igrejas, era cantor. Hoje, para você ser um cantor reconhecido, você tem que primeiro aparecer na internet e fazer sucesso na internet.
E aí você vai começar a ser convidado. Isso não é fácil. É. Essa ideia, por que eu fiz essa pergunta? Porque para você que está em casa assistindo a gente, pega uma história dessa de Chagas, com muita gente que já gravou suas canções, essa aqui é a porta. Pode Luiz Cast. Então você vai ter a oportunidade de entrar em contato com a gente. Você pode também no Instagram, vai lá, @Pode Luiz Cast, e você vai ter esse espaço, como o primeiro espaço cristão do stand. É um espaço que as pessoas tinham na igreja antigamente. Eu viajei muito, Brasil afora, né? De igreja em igreja, sem ser convidado, aproveitando as oportunidades para me verem. Tem um pastor que falou seu nome, eu acho que semana passada, pastor Zé Pedro. Aham. Ele rasgou elogio com você. Do Rio de Janeiro, eu tive 2 vezes lá na igreja dele. Pastor Lá presidente em da Madureira. Santa Cruz, num evento enorme, que a igreja lá, o templo lá é muito grande e as mulheres comandam, faz festa muito grande, né? É. E eu tive em 2 delas. Ele rasgou elogio com você semana passada, teve aqui o aniversário da igreja. Eu faz muito tempo que eu não vejo o pastor Pedro, gostaria de vê-lo. Ele vai a gente voltar. passa tão perto e não se encontra. E em breve ele vai estar aqui com o filho, com o André, nós conversamos. E quando ele voltar ao Rio Grande do Norte, eu vou lhe avisar Me avisa que eu quero. pra gente ter esse É encontro. uma ótima oportunidade. Homem de Deus, O pastor viu? Pedro é um cara, é uma referência. É. É um homem muito fino, É. muito educado, né? Muito gentil. E ele conhecia pastor Álvaro, que foi o reverendo presidente da Metodista Ortodoxa do estado, ele Ele conhecia. conhece esse pessoal antigo. Ele todo conhece. mundo. Então é gente finíssima. Ele e a esposa dele, gente finíssima. Eles me levaram lá no Rio de Janeiro, na igreja, numa festa grande, no início do meu ministério. Ele me convidou para ir lá. Vamos cantar mais uma? Vamos embora. Tem uma música que ela tá indo muito bem, né? Mas Eu Te Amo, o pessoal tá gostando muito dela. Aí eles estão visualizando bem, né? E eu gosto dela também. Eu fiz essa música, quando a gente fez ela e gravou aqui, a gente já percebeu que havia alguma coisa de especial, né, nela. E eu até gostaria de falar sobre ela, a letra dela, que a letra dela, ela vai ao arrepio daquilo, ao contrário do que a maioria dos compositores pensam, né? Porque eu vejo com tristeza, às vezes, alguns compositores que ainda pensam comercialmente, de fazer música para vender, né? Para fazer sucesso e tal. Mas nessa questão espiritual, tem música que não é para vender mesmo. Ela é didática, ela vai ajudar pessoas. Tá entendendo? Uma música, ela tem um poder muito grande, a letra dela, a mensagem dela pode transformar uma vida. E eu tenho ouvido isso, pessoas que chegam para mim e dizem, rapaz, eu escutei aquela música e eu aceitei a Jesus através daquela música ali e tal, mudou a minha vida, recebi um milagre. Então, eu gosto da letra dessa música por isso, que ela vai ao arrepio, ela não tem nada a ver com nada comercial. Ótimo. Ela não foi feita para vender. Ótimo. Pode cantar. Imagino-me. Fiquei meditando no canto sozinho. Tava com a outra música na cabeça ainda. Pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos, que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Ele sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo.
mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que eu já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Amar ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Vou dizer o quê? Posso falar. Eu tô aqui impactado com certas canções desse rapaz que eu sou assim, se eu for falar que sou fã de Chagas, é até uma covardia. Eu tenho a honra de chamá-lo de amigo. Isso é Essa bem melhor. eu tenho a E honra faz, de. faz muito tempo mesmo que a gente convive, É, né? Faz muitos anos. muita gente não sabe de nossas histórias, né? E ele vê você superficialmente. Isso eu estou falando de ambas as partes. Você já chegou em alguma igreja assim que ninguém lhe conheceu? Agora não, né? Porque agora você tem um. Uma vez eu cheguei numa igreja lá em Araras, em São Paulo. Eu fui convidado para cantar, nem me lembro quem me indicou, em Araras. Eu era o cantor e o pregador era Ronaldo Fonseca, aquele que foi deputado lá de Brasília e tal. A gente tinha uma certa amizade. O Ronaldo sempre ia lá em Sobradinho, na igreja dele. E nessa noite a gente estava nessa igreja. Uma multidão, no ginásio lotado. Pastor Cisac, parece que era isso.
Aí era muito grande o congresso. E eu tava ali, cara, completamente desconhecido, ninguém sabia quem era. Hum. E antes de eu cantar, os jovens da igreja se levantaram e cantaram o hino. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Pastor Sisac levantou, depois que eles cantaram, disse: vocês cantaram esse hino, vocês sabem quem é o compositor? A pessoa: não, Deus, tá aqui, isso aqui é o compositor. Aí, aquilo foi para mim, foi o primeiro impacto, assim, que eu tive nesse sentido, né, de ver a minha música ser cantada por um conjunto do estado que não é o meu estado, num congresso enorme, eles terem escolhido a minha música e estar cantando ali naquela hora, sem saber quem era eu, Como é que você fez essa canção? né. Essa música eu compus junto com outras 7, dentro de um hotelzinho lá em Limeira, no estado de São Paulo, numa oportunidade, um hotel que o pastor Aparecido Dias me colocou lá, porque eu ia muito a Limeira, ele foi uma pessoa que se levantou para me dar a mão, me conheceu em Cosmópolis, São Paulo, de lá eu fui na igreja dele em Limeira, ele gostava muito de fazer eventos, pastor Aparecido ainda é vivo, hoje está jubilado, mas ainda é vivo lá em São Paulo, e ele teve pastoreando em Campina Grande, na Madureira, é uma pessoa que apareceu assim para me ajudar. E aí eu estava, o pastor Aparecido me colocava em eventos grandes, né? Ele me colocou para cantar junto com o Matos Nascimento, quando o Matos Nascimento fazia sucesso em 1994. Eu era ninguém, o meu LP não estava nem pronto. E eu cantei numa festa no Volucato com 24 mil pessoas. E eu abri para o Matos Nascimento. E Dedé Santana e Dedé Santana, né? Que foi contar o testemunho. Contar o Nesse testemunho. dia Aí você eram os estava lá. dois, eram os dois. Era. E eu era o cantor. Eu cantei em Limeira, no estádio de futebol, na vinda do Jimmy Swaggart no Brasil, em 1994. 70 mil pessoas. E eles me colocaram, e eu não guardei esse cartaz que era para mim ter guardado, que é histórico. Eles me colocaram como cantor daquela festa, junto com outros, né? Eu cantei naquela festa, cara. Eu vi Jim Swaggart assim, pertinho. Chegou, subiu no palco, alugaram um piano de cauda, trouxeram para cima do palco, sei quantos mil reais naquela época, para ele tocar, que ele não tocava piano. Ele apenas subiu no palco, só fez assim, numa nota, subiu e desceu e nem tocou no bicho. Né? E é um negócio, né? E eu estava cantando nesse evento. Eu estive lá. Então, a pergunta foi, Na alegria e na dor. sim. Então, foi neste hotel, lá em Limeira, que esse pastor Aparecido me colocou para descansar, porque eu estava cantando toda noite, toda noite, toda noite. E a necessidade era tão grande que eu fiz eu entrei numa campanha de jejum e oração lá dentro desse hotel. E lá eu compus 8 músicas, entre elas Na Alegria e na Dor, Choro de Felicidade, Estamos Vivendo, Crise de Sinceridade, e mais 8 canções lá nesse hotel. Foi uma inspiração, assim, Tô dizendo fantástica a para você 8 canções. que o compositor quando apanha fica bom? Né? Na alegria e na dor, vamos? Vamos lá. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova da terra, nem a erva cresça, há Deus do céu olhando para mim,
posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei o seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Nós estamos quase chegando aí o finalzinho do programa, mas assim, tem uma coisa que eu gostaria que você passasse, uma mensagem em especial para quem está começando. Depois daí você vai cantar 2 canções para a gente fechar a nota. Mas assim, é uma experiência de vida que você tem e tem umas coisas que aconteceu com você. Você já chegou à igreja para cantar e é aquele dia que você estava mais precisando de uma mensagem. E isso eu já vi vários testemunhos de outras pessoas de chegar na igreja e um delas foi Armando Filho. Eu ouvi um testemunho dele que ele chegou e, eu vou desistir, que tem hora que aí Deus vai e usa uma mensagem, inclusive ali Jesus estava nesse culto. E o pregador, quando pegou no microfone, virou para ele e era só os dois. É um testemunho de vida. Quero você aqui, viu, Armando? E na hora que ele foi pregar, ele virou para Armando Filho e disse: você não sabe quantas pessoas estão sendo alcançadas, né? Quando eu digo que você tem a experiência de vida e canta igual um menino, eu passei aqui 40 dias e 40 noites ouvindo a sua voz, que é maravilhosa demais de ouvir e sentir a presença de Deus, né? Através do instrumento da sua voz. Mas a experiência que você tem, essa câmera, é minha última pergunta e eu quero que você passe para os jovens hoje que às vezes sonha, né, sair do anonimato para ir para o sucesso e você mostrou aí em nossos bate-papos, né, que não é bem assim que a banda toca. Mas passe a senha, né? E às vezes a gente escuta todos os dias, mas nem os pais conseguem transmitir. Passe o seu recado para aquele que quer começar hoje, principalmente nessa ala cristã. Eu acabei de falar há pouco tempo, nós conversamos aqui, eu falei que era muito difícil, né? Não é fácil. Qualquer tipo de coisa que se vai fazer, é preciso alguns requisitos a serem preenchidos para a pessoa ter sucesso em qualquer coisa dessa vida. E o principal deles, que, na minha pobre opinião, eu não sou o dono da verdade, nem nada disso, não sou estudioso nem especialista em nada.
Eu apenas estudei um pouco na faculdade da vida. E pelo que eu vi, pelo que eu sofri, pelo que eu entendi, a primeira coisa dos requisitos que você precisa para, não é só na área de cantor, em qualquer uma, é foco. O que é foco? Atenção voltada somente para aquilo, com toda a sua dedicação, o melhor que você puder fazer e com foco. Porque eu tenho visto muitos talentos que tentaram e não deu certo, porque faltou alguns ingredientes. Também não é só o foco. Tem que ter coragem e tem que ter inteligência, o que eles chamam aí fora de jogo de cintura, porque você vai lidar com muita gente diferente, pessoas diferentes. E aí, às vezes, você tem um requisito, consegue ir, mas no outro você bate de frente e volta. E um outro muito importante depois do foco é a coragem. Deus precisa, Deus não precisa, você precisa para que Deus esteja contigo. Deus não gosta de gente frouxo. Deus não gosta de pessoas que desistem, que não tem foco. E qualquer coisa desvia o foco dele. Qualquer coisa, ele vira, ele já vira a atenção. Então, no meu caso, foi assim. Eu tive muita, mas não é pouca, não. Eu tive muitas pessoas que tentaram me tirar do foco. A começar pela minha família. Né? Teve gente da minha família que disse: dá certo não, homem. Né? O meu pastor, o presidente, disse, foi na minha casa, viajou 200 quilômetros para me dizer isso. Meu filho, vá vender seus peixinhos. Ele estava dizendo, isso não é para você não tem condições para isso. E aí não é qualquer um falando, é o meu pastor presidente, um homem de Deus. Então, se você não tiver foco, você desiste aqui. Tem pessoas que, ouvindo isso do seu pastor, ele diz, Deus não está no negócio mesmo, não vou não. Tô fora, né? Tô fora. Mas não, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E Deus falou comigo de várias formas e várias vezes, eu sozinho. Tá entendendo? Deus tem muita forma de falar. E aí antes de ser cantor, eu tive o foco na minha profissão de vendedor de peixe. E tentaram me tirar muitas vezes do foco, não dá. Quando eu cheguei pela primeira vez em Seramirim, que tirei a caixa do ônibus, que eu trazia de São Rafael para Natal, e de Natal pegava outro para Seramirim, quando eu desci a caixa de peixe, o cara olhou e disse, que é isso? É peixe. De onde? Da praia? Eu disse, não, é da água salgada. Aqui não vende peixe da água doce, não. E outra, você vai vender a quem? Eu disse, não, eu vou vender. Não, só vende aqui quem tem box no mercado. Isso vai acabando com você, tá entendendo? Aqui você vai ter que vender para outra pessoa que vende. E eu entrei ali, mesmo assim, eu rompi aquela barreira, tá entendendo? Eu entrei no mercado e comprei 3 dos melhores boxes do mercado. E quando Deus me fez sair dali, eu estava vendendo 1.600 quilos de peixe por feira. Por causa do foco. Eu comecei pescando e vendendo o que eu pescava. E tinha que viajar 200 quilômetros para vender. De porta em porta numa caixa de picolé. Eu vejo você como, se for, que a gente não pode comparar, né, a unção de um homem de Deus com outro, mas o Pedro, que era pescador e depois se tornou pescador de homens, é você escritinho. Pois é. Como diz o Matuto, né? Então, o que eu digo, foco.
Foco. Eu digo para os mais novos, no caso de Assis, que é o meu maestro, meu arranjador, que faz os arranjos dessas músicas, e eu digo para ele, eu incentivo ele mostra um pouco do trabalho dele na internet, e eu digo para ele, vai em frente, vai em frente, é assim que se começa. E, e eu sei que com o talento que ele tem, ele vai longe, né? Eu tomara que quando ele ficar muito grande, não esqueça Dos pobres, né? coitado do, né? Tal. Mas ele tem talento para isso. O que vai precisar é o foco. Focar e ir embora ali. Porque público tem para isso. Tem. Tem público para tudo hoje. Tem público para tudo, né? E é só a pessoa acertar na veia. Vitorioso, vitória, isso não é para campeão, não é para todo mundo. É para quem tem foco. E você começar grande, quem começa grande é monstro, né? Tem que Todo, começar pequenininho e todo lá. campeão começou É. do zero. Nada. As coisas começam do nada. Né? A pessoa olha hoje para a Coca-Cola, por exemplo. Nossa, a Coca-Cola vende em todos os países do planeta. A Coca-Cola quebrou 20 vezes. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi derrotado até ficar velho, sem ganhar uma campanha. Até ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, meu irmão, é o que eu tenho para dizer. Né? Foco, foco, foco. É um pouco difícil para essa geração, essa nova geração. Não que eles não tenham talento, eu já disse aqui que eles têm talento de sobra. E com muito mais facilidade do que nós, que hoje eles têm uma gama de coisas a favor, a tecnologia, a facilidade. Se a gente tivesse essa tecnologia. Cara, talvez eu acho até que eles são prejudicados de tanta tecnologia, porque aí falta o foco. Tá entendendo? A gente no sofrimento rompia e fazia às vezes mais coisas do que muita gente faz hoje, com toda a facilidade que tem. Tá entendendo? Por falta disso. Não aprenderam, não foram forjados, não sofreram, não sabem o que é isso. E aí quando bate, né? Você vê, eu estava levando, a semana nós fizemos uma viagem para um lugar que eu fui cantar lá na divisa do Piauí, 900 e poucos quilômetros. Você vê que são requisitos, vários requisitos. Aí a gente saiu, eu saí à noite para dormir em Mossoró, porque a viagem é longa. E aí eu saí na van, mas de Assis quando chegamos. Quando chegamos em determinado ponto ali, perto de Lages, o carro bate o motor. Aí eu ligo para ir o outro carro, o que foi, pifou também. 2, só restou o carrinho que eu faço a feira nele, ando para fazer as coisas, mandei buscar. Vim de madrugada pegar ele para viajar 900 quilômetros para ir para o evento. A maioria do pessoal, ele sai fora, ele só liga, pastor, não deu certo não. Verdade. Deu certo, não deu para ir não. E é uma boa razão, o carro bateu o motor. Mas os 2 ficaram na estrada e eu fui. Não, Glaucio até, pai, não, meu filho, eu não posso fazer isso. E aí quando nós chegamos lá foi que vimos que a gente não podia faltar mesmo. Porque se falta, fica uma lacuna. Né? E o pastor que não conhecia a gente pessoalmente, aí o povo, cadê? Tal. Você entendeu? Então essas coisas, meu amigo, é fácil não. Depois de você cantor, você tem que ter coragem para fazer essas coisas. Tem que ter estrutura para fazer essas coisas. Porque se você desistir... Bom de verdade. Bom de verdade. Quero agradecer de verdade, de verdade. Maravilha. De verdade. Muito feliz pela sua presença aqui. Renovo o meu carinho por você sempre que eu lhe vejo. E a minha alegria e meus olhos brilham quando vê a presença do meu irmão querido, Chagas. Eu vou pedir uma canção e você vai cantar outra. Então são 2, nós vamos encerrar. E
foi o meu primeiro hino que eu toquei, seu, Amo no Recinto. A outra, você vai escolher, que é um trabalho, carro-chefe, aquilo que Deus mandar para você no seu coração, fica à vontade. Pode cantar, meu amigo. Microfone. O Pô de Luz Homem do Cast é seu. Recinto, é do primeiro LP. E Isso. essa música a gente tem que cantar. É muito raro um evento que a gente não canta ela. É incrível, né? A música do primeiro. Mas pegou. Eu amo essa canção. Só gosta dela. Há um homem no recinto com semblante angelical, muito grande e poderoso, e afugenta todo o mal. Não se pode percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo por lentes especiais. Se queres ver este homem como é, queira ele, aceite ele e veja ele pela fé. Ele é bonito, é humilde e amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais tívia luz, as suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus, o grande rei, Jesus, o redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar, eia. Oh, como é gostoso esse nome pronunciar, meu Deus. Como é gostoso esse nome pronunciar. Próxima canção. Que canção é essa que você vai cantar? Vaso Quebrado, da mesma idade, e fala de mim também. Você vê que tem muita música que fala de mim, né? Vaso Quebrado é uma delas. Eu era um vaso velho sem futuro, desprezado no mundo, tão inútil e sem calor. Vazio, velho, sujo, desprezível, me limpar era impossível, em mim não havia cor. Foi quando de repente alguém me apanhou, aquela mão gentil, com jeito me levou, e ao chegar ao canto apropriado, aquela mão potente me tocou e me quebrou, ao barro misturou, um novo vaso novamente me tornou. Quebrado fui, agora já não sou. O
Senhor, fui escolhido para lhe render louvor. De barro sou, mas dentro tenho ouro, pois em mim há um tesouro, o Espírito do Senhor. Não sou mais desprezado, Cristo veio a mim, quebrou-me, transformou-me e me tornou assim. Agora eu devo a Ele a minha vida, o meu coração e tudo que há em mim, pois Ele foi a minha salvação, me fez de novo, deu-me um novo coração. Vaso quebrado, vaso quebrado fui, agora já não sou. Vaso quebrado, as mãos do oleiro, Jesus Cristo me tocou. Bom de verdade, bom de verdade, bom de verdade. Eu muito feliz, né, por mais um programa, muito feliz. Eu vou deixar na inscrição, tá, do programa, para você entrar em contato com o Chagas Sobrinho e convidar, tá certo? E aí vou deixar na descrição o programa e o contato, tá certo? Contato de Chagas Sobrinho. Deus abençoe a todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.